Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Esse aqui é um canal para te aproximar um pouquinho mais de Deus. Olá, meus amigos, nós vamos para mais um texto e o texto de hoje mexe muito comigo, espero que fale muito ao seu coração, porque fala sobre o Espírito Santo de Deus. E você vai perceber que existe aqui uma necessidade em nós, uma necessidade de deixarmos e vivermos uma vida onde o Espírito Santo tem acesso, tem a liberdade em nossa vida. E nós vamos para o texto e depois nós vamos precisar pensar sobre isso. O texto é Lucas 4, verso 18, que diz assim: Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Vamos pensar um pouco. Olha, Jesus, ele é um ser humano e não se explica, senão por sua relação com o Espírito Santo. Jesus, ele tinha uma profunda consciência de ser alguém sobre quem repousava o Espírito de Deus. Ele era um ser humano absolutamente rendido, aberto e sob a contínua influência do Espírito Santo. A ação de Deus, Espírito Santo, sobre Jesus é um dos capítulos mais importantes da Bíblia Sagrada. Para você ter uma ideia, o nascimento do Senhor foi profetizado e anunciado pelo Espírito Santo. Jesus, ele foi batizado, ungido, guiado ao deserto e constantemente visitado pelo Espírito Santo. Por isso que não é possível pensar em Jesus sem pensar na obra do Espírito Santo sobre sua vida e sobre o seu ministério. Mas o Espírito Santo de Deus que agia em Jesus não era uma força que vinha de fora ou que o invadia. Quando Jesus, que é Deus Filho, se faz carne, ele abandona as prerrogativas divinas, mas não abandona a perfeita comunhão e unidade com Deus Pai e o Espírito Santo. E aqui existe uma grande diferença, porque Jesus, mesmo se tornando homem, ele continua em comunhão o tempo todo com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. Por isso que quando nós olhamos para nós mesmos e lembramos de toda essa caminhada que nós estamos tratando aqui no podcast, nessas reflexões, é que precisamos ser como Cristo, precisamos ser discípulos de Cristo. É aqui que a gente percebe o distanciamento em que nós estamos de Jesus. Porque, meus amigos, muitas vezes, a gente não deixa o Espírito Santo guiar as nossas ações, guiar nossa fala, guiar nossos olhares. É incrível, e você percebe que mesmo Jesus se tornando homem, sendo Deus, ele não teve esse distanciamento, pelo contrário, ele não abandona a perfeita comunhão e unidade com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. Por isso que a unidade entre Jesus e o Espírito de Deus é de tal maneira que o Espírito Santo também em alguns lugares é chamado de Espírito de Cristo. Isso quer dizer que Jesus, ele era um ser humano que não oferecia absolutamente nenhum obstáculo ao Espírito Santo, nem em sua postura, nem em suas atitudes e comportamentos, muito menos em sua natureza, que era divina. Extraordinária realidade de haver um ser humano vivendo em comunhão e sob a permanente influência do Espírito Santo é algo prometido a todos nós. Todos nós temos essa oportunidade, todos nós poderíamos viver dessa forma. Qual será o problema que existe em nós que nos afasta tanto do poder transformador desse Espírito Santo? É lógico que nós estamos tentando viver essa vida, é lógico que estamos tentando buscar essa comunhão o tempo todo.
extraordinária realidade de haver um ser humano vivendo em comunhão e sob a permanência, sob a influência do Espírito Santo, é algo para todos nós. Jesus disse, e reiterando o que havia dito aos profetas, que o mesmo Espírito que estava derramado sobre ele seria derramado sobre todos. Estava disponível. Por isso que quando Jesus morre, ressuscita e vai embora, ele fala assim: eu vou deixar um outro Consolador, que é o Espírito Santo. A vida de um discípulo de Jesus há de ser necessariamente uma vida sob a ministração do Espírito Santo. E é isso que faz de Jesus um mestre diferente. E é também o que faz de seus discípulos pessoas diferentes. O discipulado de Jesus não é apenas uma troca de influência moral, transmissão de conhecimento ou sabedoria filosófica. O que está em jogo no discipulado de Jesus não é outra coisa senão a maravilhosa ação do Espírito Santo de Deus, que nos deixa cada vez mais próximos de sermos discípulos de Jesus. É o quanto nós damos de liberdade para o Espírito Santo agir em nós. Jesus não oferecia nenhum obstáculo em nada, nem para comportamento, nem a natureza, nem a postura, em nada. Que hoje seja um dia especial para que eu e você possamos retirar todos os obstáculos e deixarmos o caminho livre para que o Espírito Santo possa nos moldar. Que Deus nos abençoe.